retornamos agora para o programa Mercado e Ação. Lembrando que você pode nos assistir, caso não tenha acesso ao canal 6 da NET, pelo site www.poatv.net, em qualquer local do Brasil, nos horários em que o programa é exibido, a exibição é online. E retomamos agora com a vereadora, então já iniciando o segundo mandato, vereadora Mônica. Pois é, a minha luta continuou nessa questão dos monumentos históricos, a preservação, contra as pichações. Eu, então, fiz um estudo para conseguir entender por que os monumentos continuam pichados na nossa cidade. E é importante registrar aqui, Luiz Antônio, que um monumento, quando ele é pichado, um monumento histórico, não basta alguém chegar lá e limpar. Ele requer todo um trabalho de profissional técnico, porque existem materiais indicados para... Tu tem o recuperar e o restaurar. Exatamente, é uma restauração. Tu recupera e restaura. Então, não é qualquer pessoa. Eu não posso chegar lá no monumento histórico, cultural e passar uma tinta ou um outro produto para retirar as pichações. Não, é material poroso que requer todo um trabalho. Não dá para entrar com o bombril na mão e lixar. Não, exatamente. São restauradores conhecidos e devidamente, né, consagrados nessa questão. E aí eu fiz esse estudo e descobri que quando alguém picha um monumento, ele paga uma multa. Isso tem no Código de Posturas, já existe. Tá? Eu achei pouco. Então eu entrei com um projeto alterando o Código de Posturas de Porto Alegre, dizendo que não. Que o pichador, que vai destruir um monumento histórico, um prédio público ou até mesmo um prédio privado, tá? Ele vai ter que pagar a multa que já exige lá no Código de Postura, mas ele vai ter que devolver aquilo que ele destruiu tal qual como ele encontrou. Então ele vai ter um duplo gasto, porque ele vai pagar a multa e vai pagar o profissional habilitado para esta restauração, porque não é qualquer um que faz. Esse nosso cenário aqui seria... Aqui teria que ir um restaurador para fazer essa retirada da pichação. E este restaurador, ele tem um valor, porque ele é um profissional, ele vai cobrar. Então, o pichador que fez isso, ele vai pagar a multa para os cofres públicos e esta multa que ele pagou não vai servir para limpar, para restaurar, porque ele vai pagar uma outra multa, ele vai pagar o trabalho do restaurador. Um é o dano à sociedade, Exatamente. Outro é o dano ao patrimônio. Então vai doer muito no bolso, é isso que eu queria. O prefeito já sancionou, já é lei, e eu quero te dizer assim, ó, que eu caminhei essa cidade, existem ruas da Cidade Baixa, que é uma tristeza tu olhar, porque é tudo destruído pela pichação. E é importante que o telespectador saiba que existe uma diferença entre a pichação e a grafitagem. A grafitagem é uma arte urbana, ninguém é contra isso. Em local autorizado? Em local autorizado. A pichação é um ato de vandalismo, é a destruição. Isso é que eu sou contra. Às vezes a gente vê, falar da Cidade Baixa, tu vê prédios pichados. O prédio não se enquadra no monumento, mas ele é um patrimônio. Sim, ele tem uma história, ele tem um tempo, ele já faz parte da cidade, ele é da cultura. Um prédio residencial, enfim, ele se enquadraria nessa... Ele se enquadra tanto na multa como na devolução do bem. Aí o que acontece? Se ele não é um bem público, um bem histórico, aquele pichador que pagou a multa para os cofres públicos, ele mesmo vai lá e pinta, e tira. Sim. Ele pode, como ele não tem o valor histórico, é concedido a ele a oportunidade de trabalhar, limpar, vai lá ficar esfregando a parede e pintar, que é isso que tem que acontecer. O que eu quero dizer, Luiz Antônio? Que esta pessoa, primeiro que não é um cidadão, né? Uma pessoa que destrói um monumento... Esse marginal. É um marginal, um delinquente. Não tem amor pela cidade, porque destruiu a cidade. Então, esta pessoa, ela tem que pagar esse mico. Além de pagar do bolso dela, a multa que compete. Falamos de noite, nós não chegamos a falar de noite, mas a maior parte dos pichadores atua à noite. Muito, protegido pela escuridão, né? É. E eu me lembrei disso, que tem outro projeto de lei teu, que a máscara protegia ou faria uma impunidade, um anonimato naquelas manifestações que houveram há 2 anos atrás, que foram bastante sérias, e
e tu fizesse um projeto de lei proibindo o uso de máscaras. E isso já se disseminou pelo Brasil. Pelo Brasil. Foi uma coisa muito interessante porque a Câmara Municipal de Porto Alegre foi invadida no dia 10 de julho de 2013. Eu marco muito essa data porque eu estava dentro da Câmara Municipal quando delinquentes, porque não pode dizer outra coisa, né? Eles adentraram, como diz outro, no plenário da Câmara, nas galerias. E, em seguida, com gritos de guerra, eles pularam a mureta que separa as galerias do plenário. E, naquele momento em diante, eles exigiram que os vereadores sentassem no chão para negociar. Eu não sentei no chão, não negocio com delinquente, muito menos falo com delinquente. Então, foi uma coisa muito forte na minha vida, eu presenciei isso. E eles ficaram pelados, eles fumaram maconha, eles tomaram bebidas alcoólicas, eles usaram a taquigrafia como cozinha, eles colocaram nas placas dos automóveis das garagens dos vereadores palavras pejorativas, enfim... Eles, inclusive, agrediram o jornalista o fotógrafo Elson sem pé, eles colocaram uma bomba caseira... Tiago, né, também, que era o presidente. Também. Enfim, nós tivemos um ato de terrorismo na Câmara Municipal de Porto Alegre durante, se não me falha a memória, 7, 8, 9 dias. E funcionários não podiam entrar na casa, tinham que se identificar, inclusive, tá, para a equipe dos terroristas, que se chamava equipe de segurança. Tá, isso foi visto todo o tempo. E lá pelas tantas, nós chamamos inclusive a brigada, na época do governador Tarso Genro, comandante da brigada, recebendo ordem do seu superior governador Tarso Genro, deixou a Câmara Municipal, enfim, tudo isso nós assistimos. Tá? E quando eu vivi essa situação, em seguida vendo a cidade destruída por esses marginais que também invadiram a Câmara, eu decidi, e muitos estavam com o rosto tapado. Sim, tapavam o tá? rosto. Para não ser identificado, tiraram fotografias pelados em frente à galeria dos presidentes e dos vereadores, mas com os rostos cobertos, né, para o anonimato. Então, eu ali decidi, logo após também presenciei muitos comércios pequenos serem destruídos, ônibus, o Museu Júlio de Castilhos, essa depredação, essa violência... por esses marginais com o rosto tapado, eu entrei com um projeto proibindo a utilização de máscaras ou qualquer objeto que impossibilite a identificação nas manifestações públicas na cidade de Porto Alegre. Já é lei, Porto Alegre foi pioneira nisso. Mônica, nós vamos ao comentário do Santini e retornamos num instante para as tuas considerações finais. Hoje vamos falar sobre a crise que estamos vivendo no Brasil. Nós temos várias crises hoje. Podemos considerar a crise política, a crise econômica, a crise moral, a crise de valores. O que devemos fazer frente a um cenário extremamente de dificuldade e sem perspectiva de sair dessa situação? Eu digo sempre o seguinte... Em vez de nós acharmos culpados, nós temos que concentrar um esforço e usar nossa inteligência para criar soluções. Nós sabemos, muitas vezes, os motivos que levam a estas crises. O que devemos fazer? Não podemos ficar acomodados. Reagimos de uma forma proativa e de interesse coletivo. Faça a sua parte. Vamos dar um espaço que o Brasil merece. Mônica, voltamos à nossa discussão das máscaras. Pois é, esse foi um projeto que eu trabalhei muito, não foi uma coisa fácil, porque eu enfrentei uma oposição, claro, que é a esquerda, PT, PSOL, Partido Comunista, todos contra, mas aí a minha tese... Mas isso vingou no Brasil. Foi o início do estopim. Foi. Porto Alegre foi onde começaram essas violências, esses atos, essas depredações, essas agressões, começou em Porto Alegre. Então eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. E esses danos que foram feitos ao patrimônio de Porto Alegre? Quem é que paga? É isso aí que eu vou te perguntar. Se Quem o cidadão pagou? está mascarado, ninguém paga. Nós pagamos. Nós pagamos. Quer dizer, o povo paga, porque se tu está com teu rosto, não tem identificação, então hoje é lei já em Porto Alegre, se alguém estiver usando máscara em qualquer manifestação pública,
a polícia, o agente da segurança vai solicitar que esta pessoa retire a máscara. Se não retirar, ele é conduzido a uma delegacia por desobediência à autoridade policial. Daí começa a primeira infração do cidadão que quer se cobrir, né, não quer ser identificado. Então, eu fiquei muito satisfeita que prontamente o prefeito Fortunati, que sofreu, porque é o comandante da cidade de Porto Alegre, teve que gastar rios de dinheiro para recolocar, para refazer o estrago, né, dessa gente toda. Até na própria residência Na dele. própria residência, que ficou com tapumes. Nós tivemos containers incendiados, ônibus, o Museu Júlio de Castilho, a bandeira foi arrancada do museu, a fachada pichada, depredada, o Tribunal de... agora me fugiu, o Tribunal de Justiça também. Vários locais importantes de Porto Alegre sofreram esses danos e muito triste, né, Luiz Antônio? O pequeno comerciante, aquele que coloca o seu dinheiro, que trabalha, ele também teve destruído. E aí? Muito pouca gente foi presa ou responsabilizada naquela época. Nós vivemos... Os danos, os roubos, os furtos que ocorreram, ninguém pagou por nada. O grande risco de tudo isso, essa lei foi logo depois desses mas independente da lei, ninguém foi responsabilizado? Ou tens alguma notícia? Eu não tenho notícia. Não, se não me falha a memória, parece que 1 ou 2 foram responsabilizados daqueles movimentos Black Bloc, mas eu acho assim que não muito mais do que isso. Tá? Nós estávamos num governo petista, né? Eu não tenho nenhum problema de dizer aqui que a teoria do PT é cultura do tudo pode. Eles são contra qualquer tipo de proibição, quer dizer, nós temos, na linha deles só tem direitos, não tem dever nenhum. Ora, é só olhar a própria bandeira e a gente saber, ver, né, decifrar aquilo, interpretar. Ordem e progresso. O que falta neste Brasil, no país, o Brasil é um país bom, o que está faltando é o Brasil ser comandado e conduzido por gente comprometida e honesta. Tá? E quero até aproveitar para fazer meu fechamento. 30 segundos. Eu quero justamente falar nisso. Olha, eu sei que o momento que nós estamos vivendo na política é de uma grande tristeza. E não é porque eu sou política que eu não tenho esse mesmo sentimento que milhões de brasileiros carregam no coração. Eu comungo desse sentimento. Mas eu quero dizer aqui para todos que, assim como esse momento de tristeza, a gente primeiro tem um choque quando se depara com toda essa corrupção, esses escândalos. Eu, como jornalista, sempre digo que as notícias acontecem em função dos fatos. Mas é um momento para depuração dos maus políticos. Nós temos que ter esperança que é o momento da limpeza. Os maus políticos têm que ser punidos e expulsos do partido. Mônica, agradecemos a tua presença, agradecemos a audiência.